Alex Caldas, 26 anos, formado em Direito. Trabalhou na linha de pesquisa Estado Democrático de Direito para quê ou para quem? Considerações a partir da obra do rapper Eduardo. Alex, quem gosta de ser retratado como um cidadão comum. Certo, Alex? Certo, bom dia, Rodrigo. Acho que começo mais ou menos explicando, desenhando o que é o meu trabalho. Então, sobre o que eu escrevi, Rodrigo? Pensando assim, parece estranho, né? Tu conectar um trabalho de direito, que é tradicionalmente ortodoxo, dogmático, à fala de um rapper. Ou melhor, tu pensar o direito a partir daquilo que um rapper quer dizer. Tu olhar a estrutura do Estado de Direito desde o ponto de vista do rap e da literatura, porque o Eduardo, ele é mais que um rapper, ele é um escritor. E eu observo ele no texto como um educador social. Um educador social que trabalhou na minha educação. Então, se hoje eu falo do Eduardo, eu falo de alguém que contribuiu para a formação do Alex. Se a gente é ser no tempo e a gente é ser na história, nesta história, neste sujeito que fala aqui agora, fala um pouco também do Eduardo. Fala alguém que aprendeu com o Eduardo. Que num momento da vida que não tinha uma educação decente, que não tinha muitas perspectivas de vida, encontrou no rap um instrumento de educação. Encontrou no Eduardo um professor. Onde, no momento em que todos os professores viravam a cara, no momento em que todos os professores desacreditavam, o Eduardo era um professor sem se arvorar como profeta da verdade. Eu não sei se tu consegue entender isso. Sim. Mas era um professor que estava ali disposto a trazer uma palavra intelectual de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais mastigada através do rap. Então é a partir disso que eu enxergo o Eduardo. Porque o Eduardo me ajudou a enxergar o mundo. Alex, tu falastes agora que de uma maneira mais simples, uma maneira mais mastigada. Mas tu não acredita que essa informação, muito pelo contrário, ele deu a informação como ela é de verdade. O Eduardo, ele traz uma verdade, ele traz os conceitos da forma com que eles são. Tu não acha que às vezes a academia, ela acaba, ao invés de mastigar a informação, ela acaba colocando muitos adornos? E esse é o problema? Exato. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a academia e o meu trabalho, quando eu escrevo ele, acho que ele está muito mais para um trabalho acadêmico, fora da academia. Não é um trabalho que obedece todas as regras tradicionais de método, não é um trabalho, de fato, cerrado. Não é um trabalho prolixo, eu acho, como a academia se pretende. E por que a academia se pretende assim, no meu ponto de vista? Porque a academia é esbranquiçada, a academia é burguesa. E agora falamos por nós aqui. Quantos iguais a nós enxergamos na academia? Pouquíssimos. Quantos negros? Pouquíssimos. Quantas pessoas que vieram da parte de baixo da sociedade? Não tem, não há. E quando esses estão na academia, aí é aquilo que eu faço numa segunda introdução do meu trabalho. Quando essas pessoas chegam na academia, normalmente, infelizmente, eles acabam às vezes por repetir, por cair na maldição daquilo que o Paulo Freire apontou, como uma pedagogia não libertária. Ou seja, é o oprimido que acaba por reproduzir o discurso do opressor. Então, quando a gente fala em academia, a gente fala de um espaço não democratizado, de um espaço esbranquiçado, de um espaço excludente, de um espaço que faz de tudo e opera, inclusive, no plano da linguagem, e daí a ideia de tu pegar algo que poderia ser mais simples e tu trabalhar a partir da linguagem para complicar aquilo da maneira que o homem comum não entenda. E aí, quando a gente tem alguém da parte de baixo, da parte que tradicionalmente não frequenta a academia, esse alguém chega lá dentro e ele faz o quê? Ele reproduz exatamente a mesma lógica. Talvez não seja por mal, mas é justamente essa questão que a gente precisa trabalhar e que eu tento de maneira mínima, pelo menos, desconstruir no trabalho.
Ou seja, o oprimido, aquele que não é senhor de engenho, aquele que não é dono de uma capitania hereditária, ele precisa se reconhecer como tal, se perceber como sujeito no tempo, no espaço, na história, para que ele consiga se determinar, para que ele consiga adotar posturas a respeito da sua libertação e a libertação do seu coletivo. Mas tu não enxerga como um respiro também, agora a gente conseguir se posicionar de uma forma com que não seja o oprimido reproduzindo o discurso do opressor? Não, eu enxergo como um respiro. A gente fala numa academia hoje, em 2016, que não é a mesma academia de 1900, por exemplo. Você está entendendo? Houve uma transformação social. Mas quando a gente fala em transformação social, Rodrigo, me parece que sim, é um respiro. A gente vê hoje, por exemplo, o sistema de cotas, que é um respiro. A gente vê o ProUni, por exemplo, que é um respiro. A gente está, de certa forma, democratizando um pouco a academia? Claro que está. Hoje há negros dentro da faculdade, há alguns anos atrás não existia. Provavelmente quando tu entrou na universidade, quando eu entrei na universidade, o número de negros era muito menor. Mas o problema é o seguinte, que ideia essas pessoas estão reproduzindo? E aí quando a gente fala em respiro nessa nossa sociedade, a gente tem que pensar o seguinte, e vamos entrar para o trabalho agora. Que respiro é esse de uma sociedade que condena ao cárcere só negros e pobres? Que tem um sistema penal estruturado para perseguir os herdeiros da escravidão, os descendentes dos escravizados. Esse é o nosso sistema penal. E assim está estruturado o Estado Democrático de Direito, com base numa promessa, que é a Constituição Federal. Uma nota promissória para o povo. E essa promessa que às vezes te castra, porque... Como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais fácil? Tu tens uma promessa e por isso tu precisa obedecer, né? Porque em tese há um grande contrato social. A Constituição, por exemplo, o Estado Democrático de Direito é um pacto social. Em tese eu tenho determinados direitos e garantias fundamentais que devem ser respeitados, protegidos e garantidos pelo Estado. Em contrapartida eu obedeço determinadas regras que garantem o coexistir pacífico da sociedade. O problema é o seguinte, a gente tem um Estado democrático de direito que para um grupo específico da população não faz materializar isso. Esse Estado democrático de direito, quando a gente chega nos bolsões de pobreza, quando a gente chega nos galpões de privação, nos campos de concentração da vida contemporânea, quando a gente chega nas favelas, das periferias, para falar assim floreio, ali dentro não existe. E a gente sabe muito bem disso. Falo com propriedade. Ali dentro não existe Estado democrático de direito, não existe. Então, quando a gente fala em Estado de direito ali dentro, a gente fala em um Estado penal. Quer dizer, então há uma democracia, há uma grande promessa que só se materializa para poucos. E aí o Eduardo, numa das suas músicas, ele vai dizer o seguinte: o Estado democrático de direito no Brasil é artigo de luxo. Quer dizer, quando a gente pensa favela, periferia, bolsão de pobreza no Brasil, a gente tem que pensar que ali dentro o democrático, o Estado democrático de direito se metamorfoseia num Estado penal, que só sabe fazer perseguir os pobres e os herdeiros da escravidão, os herdeiros da miséria, os herdeiros da subjugação histórica. Esse é um grande problema que a gente precisa enfrentar no Brasil hoje. E o trabalho, confesso com honestidade e com um certo vazio existencial, talvez com aquela náusea que o Sartre pretendeu dizer, ele não traz uma solução. Acho que talvez a principal contribuição do trabalho do texto seja justamente desvelar o óbvio e tentar colocar dentro da academia, numa linguagem um pouco mais acessível, a brutalidade que é o nosso sistema. Menos recicladoras, mais centroculturais. Mais Exato. incentivo. É um trabalho guetocentrado, eu vou te dizer. Sim. E Que tenta ser, pelo menos. E dentro desse processo, como é que foi trabalhar com o Eduardo e relacionar ele com a academia, com o Freire, que você traz agora, com toda essa questão constitucional que o direito te traz? Vê só.
O rap, ele é discurso jurídico-político. Ele é muito mais que música. Principalmente o rap do Eduardo. Então o rap é uma crítica jurídico-política que chega no homem comum. Algo que não acontece através da academia. Porque quando a gente escreve um texto na academia, esse texto fica lá dentro engordando o látex numa indústria macabra do látex, uma indústria suja, nojenta, que a gente produz para engordar currículo e para empilhar livro muitas vezes na biblioteca. Livros que a gente sequer quer que sejam lidos. É mais ou menos como no mundo capitalista a produção do alimento. Grande parte do alimento produzido no mundo vai para o lixo. Mas o interessante é que o produto circule, não que ele seja consumido. Não me interessa a fome das pessoas. Não me interessa o desconhecimento, a ignorância das pessoas quando na academia se escreve. A academia, muitas vezes, e é preciso que se diga isso, está arquitetada sob pilares da vaidade. Ou seja, muitas vezes a pessoa que dentro da academia escreve, ela não está querendo libertar o sujeito. Como a academia é esbranquiçada desde sempre, às vezes o próprio intelectual libertário, ele olha para o outro e ele fala, olha, vejam só essas pessoas, os miseráveis, os pobres, aqueles que são vítimas da agressão do Estado. Mas ele não se sente pertencente à mesma espécie. Ele está num posto de diferenciação. Então, ou seja, eu escrevo, se o que eu escrevi ficar entulhado, mofando, empoeirando numa biblioteca, e engordar o meu látex, e com isso eu conseguir dar aula, conseguir girar dinheiro e conseguir sobreviver, perdão pro linguajar chulo, mas que se dane o outro pessoal. E foi isso que eu acho que eu tentei resgatar. Talvez por ter vindo de uma outra parte da sociedade, por eu ser o eles, que muitas vezes a academia fala, a ideia foi justamente mostrar que há discurso jurídico-político, há educação social, há alguém que está explicando o que é o Estado Democrático de Direito em outras áreas para além da academia. E aí, por que trazer o Eduardo para dentro da academia? Porque é muito legal a gente pegar intelectuais brancos, intelectuais vindo de famílias boas, falando da miserabilidade social, falando de todas as mazelas sociais. Mas a gente tem o Eduardo que se autodenomina um correspondente de guerra, que diferente dos outros não está escrevendo sobre a guerra de fora. E o Eduardo vai dizer no livro dele, quando ele se apresenta, o seguinte: eu sou correspondente de guerra que vive dentro da guerra e que está condenado a morrer da mesma forma brutal que todas aquelas vítimas sobre as quais ele escreve. Então trazer o Eduardo para dentro da academia destoa um pouco do tradicional, mas me parece exatamente aquilo que é o propósito da música do Eduardo, é chegar chutando a porta. É tu chegar e dizer o seguinte: olha, o que vocês estão falando aí não me serve. Ou pode até me servir em alguns pontos, mas não me basta. E aquilo que o Renan, do Grupo Inquérito, vai dizer em outra oportunidade: se a história é nossa, deixa que nós escreve. E tu acredita que agora é o momento da gente começar a escrever essa história? Eu acho que sempre é um momento, né? É mais do que um momento, é uma obrigação nossa. Para ser honesto, é uma obrigação nossa, porque é muito fácil para nós. E eu falo agora com propriedade, porque antes de qualquer coisa a gente é amigo, a gente se conhece. A gente hoje não está, talvez, agora, neste momento histórico, a gente não está numa situação de vulnerabilidade tal que a gente possa sair na rua e ser assassinado pela polícia. Malgrado tu seja negro, hoje a gente vai sair na rua e, talvez pela nossa vestimenta, por a gente hoje estar inserido num grupo mais ou menos classe média da sociedade, a polícia não vai entrar na tua casa, não vai quebrar tua televisão, não vai torturar tua família inteira. Não vai forjar prova contra ti. Mas a gente, por conhecer essa realidade, tem uma obrigação histórica de denunciar isso. Do contrário, a gente cai num vazio existencial que é existir por existir. É existir para ter. É trabalhar para ter onde cair morto. É trabalhar a vida inteira, entregar a vida e o sangue para conseguir tirar férias e para comprar um bem e se esgotar existencialmente no consumo. Não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu pretendo para mim. Eu acho que a gente, como ser no tempo, ser no espaço e ser na história, a gente tem a obrigação de denunciar isso que está acontecendo. Não estou dizendo que vai mudar, que a gente vai conseguir a transformação. Mas a gente é um tijolo na história,
é pelo menos uma voz na história a dar visibilidade para isso. E aquilo, é só utópico isso, né? E aquilo que o Eduardo Galeano, quando ele escreve recordando as palavras do Fernando Birri, ele vai dizer o seguinte: para que serve a utopia? A utopia está sempre no horizonte, mas a utopia serve para que a gente possa caminhar. E a minha utopia é de um amanhã libertário. A minha utopia é de um amanhã sem opressão. E falo com toda honestidade do coração, a minha utopia é de um amanhã onde as pessoas possam se sentir sujeitos de direito, sujeitos de dignidade. É de um amanhã onde o Estado democrático de direito não seja um artigo de luxo. De um amanhã, utopicamente falando, de um amanhã que não existe Estado. Porque o Estado é brutal por excelência quando a gente pensa nele. Porque o Estado é violento, mas não é pelo Estado. O Estado é forma de organização do poder. E o poder é violento por excelência. Para que exista o poder, é necessário que exista o humilhado. É necessário que exista o violentado. O submisso. O submisso. Não existe poder se ambos concordamos, se chegamos a um acordo coletivo. Para que exista poder, é necessário que exista sofrimento. É necessário que exista violência. Eu só sei que tu me obedece se eu posso sentir o teu sofrimento, se eu posso, mais do que sentir o teu sofrimento, se eu posso te fazer sofrer. E o Estado é forma de organização do poder, de maneira extremamente vertical. Então, em qualquer Estado, haverá o privilegiado, seja ele uma maioria ou uma minoria, e haverá o submisso, haverá o agredido. Então, se a gente pensa, pelo menos no plano da utopia, se a gente pode escolher pelo menos um horizonte libertário para caminhar, o horizonte libertário que eu escolhi para caminhar, graças ao Eduardo, é um horizonte de não opressão. É um horizonte de usar qualquer forma mínima de poder que a gente tenha como contrapoder. Já dizia, né, que relacionando com a tua utopia, minha meta é 10, 9,5 não rola. Tô quebrando o protocolo aqui, Alex. Vai lá. E eu acho que é exatamente isso. Eu fico feliz porque, e acho que até é aquilo que a gente em outra oportunidade comentou, os protocolos precisam ser quebrados. Fala aqui um preto para um branco, mas fala para um branco que, nas palavras do Marquês de Lavradio, em outros tempos, mal passaria por mulato em Portugal. Porque a gente não é herdeiro de capitania hereditária. A gente, nesse momento, talvez tenha fugido um pouco, mas a gente fez parte da linha de tiro. E a gente está aqui por exceção. Então, quando a gente pensa o Brasil, a gente tem que pensar isso. Que no Brasil, e aí o Eduardo trabalha, é parte daquilo que eu trabalho na obra, é exatamente isso. Há uma grande pátria chamada Brasil, aos brasileiros e aos sub-brasileiros. Os brasileiros são os donos do grande capital, são os donos das capitanias hereditárias, e os outros são aqueles que historicamente resultaram dos afro-brasileiros, dos brasilíndios, daqueles que vieram para cá para tentar a vida, e resultou nisso aí. Mas alguns, ainda que brancos, mal passariam por mulatos em Portugal. E os negros, a gente sabe de toda a situação. Maioria na pobreza, a maioria no sistema carcerário. E aí, eles vêm tentar te enfiar a goela abaixo, aquela droga daquele discurso da meritocracia de que quem quer consegue. E aí falta palavra, às vezes, para descrever o asco, porque aqui fica feio falar palavrão. Era um trabalho que... É um trabalho que foca no Eduardo, e era uma entrevista que era para focar no Eduardo específico. Mas eu acho que dá para ampliar e dá para dizer aquilo que o Emicida fala. Eu nem vejo o Emicida como um rapper tão revolucionário nos tempos de hoje. Não é um rapper com tanto anseio social quanto o Eduardo.
Mas o Emicida vai dizer o seguinte: eles querem que quem vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Eu quero é que ele se... Marca muito, né? Me diz, o Estado democrático tá para afirmar direitos e deveres, que tu vem me trazendo até agora. O Estado democrático, ele funciona de uma forma penal na periferia. Existe alguma forma de reverter isso? Rodrigo, O Alex. eu vou ser honesto, tá? E quando a gente fala pra TV e fala pra tanta gente, eu acho que a gente talvez deva medir as palavras. Mas eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem aqui de não medi-las. E de vomitar e de escarrar na sociedade, porque é isso que o Eduardo sempre fez. O Eduardo, no início da década de 2000, lançou um clipe, ainda no grupo Facção Central. E o nome do clipe era de uma música chamada Isso Aqui é uma Guerra. Esse clipe sofreu uma tentativa de censura por parte do Ministério Público e foi recolhido num determinado momento, tirado de circulação. Porque o Ministério Público, representação do poder, como braço do Estado, dizia que aquilo era apologia ao crime. Por quê? Porque retratava cenas de violência. E aquela época, tempos depois, o Eduardo compõe uma música, sempre pelo Grupo Facção Central, à época, no próximo disco, que é A Guerra Não Vai Acabar. E aí o Eduardo diz: aí, promotor, o pesadelo voltou, censurou o clipe, mas a guerra não acabou. Ainda tem defunto a cada 13 minutos, dessa cidade entre as 15 mais violentas do mundo. A classe rica ainda dita a moda do inferno, colete à prova de balas embaixo do terno. No final, ele conclui o seguinte: a tia da mansão fazendo oração, esperando o contato do sequestrador em vão. Seu filho deve estar morto. Quer saber por quê? Combater violência aqui é me calar ou me prender. Eu posso dizer que talvez uma possível solução seja uma desobediência civil coletiva. É utópico. Mas qual o dever de obedecer que existe para alguém que não vê cumprido nenhum dos direitos prometidos pela Constituição? Nós fizemos um grande acordo. A Constituição, em tese, é um pacto social. Não fui eu que votei, não foi tu que votou, mas ela é um pacto social. Ela te garante direitos de liberdade, direito de ir e vir, direitos individuais e direitos sociais fundamentais. Quando tu mora em bolsão de pobreza, tu não vê respeitado nenhum dos teus direitos sociais fundamentais. Tu não tem direito à segurança, não segurança através da violência, não segurança através da opressão, através do silêncio. Direito à segurança para tu exercitar os teus direitos individuais, teu direito de ir e vir, o teu direito de existir com dignidade. Tu não tem direito à saúde, tu não tem direito à educação, tu não tem direito a saneamento básico, tu não tem direito a lazer. E aí tu não consegue exercitar os teus direitos sociais. Se tu não tem o primeiro, sabe qual é o direito que tu tem muitas vezes na periferia? Se de alguma forma se rebela, é o direito de estar num bar às 10 da noite e ser assassinado pela polícia numa chacina. O Eduardo escreve uma música em homenagem às Mães de Maio, que é a Era das Chacinas. Os crimes mais bárbaros não vêm dos salves, vêm dos que ostentam placa de vigilância na propriedade. Para proteger o Patek Philippe, a ilha particular, fundou-se a época dos gambés licenciados para matar. Qual o direito de obedecer que tu tem, não vendo ser cumprida nenhuma das promessas que te fizeram? Mas por que é que a gente obedece? É nesse momento que a mãezinha não consegue dizer não pro Falcão, né? Alex, uma frase que marcou esse teu trabalho, essa tua trajetória. Delegado não precisa monitorar meu celular para tentar saber que crime vou executar. Se não mandar a rota virar a câmera e me matar, vou instigar no gueto uma revolta popular.
Grande amigo. Obrigado. Eu que por aceitar o agradeço convite. pela oportunidade. Vamos ocupar muitos espaços ainda. Vamos lá. Sem se calar, né? Eu acho que esse é o importante. É assumir a responsabilidade de errar, de ter equívocos teóricos, de ter equívocos técnicos, Mas não deixar de mas produzir. não deixar de gritar. Eu acho que é isso. É não deixar de gritar, não permanecer em silêncio frente à barbárie. Eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Imagina. E obrigado, sobretudo, pela amizade. O Diálogos fica por aqui. Até semana que vem com muito mais.